Olá, povo de Deus! Nesse dia 24 de setembro de 2023, vamos dar continuidade ao livro de Jó, capítulo 31, do versículo 1 ao 40, que está escrito assim na palavra de Deus. Fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade, se meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semei eu, e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rodando a porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Sobre isso seria uma infâmia e delito pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição, e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então o que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo a causa que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre, não fez também a ele, ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou sozinho comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo, como com seu pai, e o guiei desde o ventre da minha mãe. E se alguém vi perecer por falta de veste, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos me não abençoaram, e se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, porque na porta via a minha ajuda, então caia do ombro a minha espádua, e quebre-se o meu braço desde o osso, porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muita a minha fazenda, de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, também isto seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus que está em cima. Se me alegrei da desgraça do que tem ódio, se eu exultei quando o mal o achou, também não deixei pecar o meu paladar, desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse, quem se não terá saciado com a sua carne? O estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas se abria ao viajante. Se, como Adão, encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale e não saia da porta. Quem me dera que me ouvisse, eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda, e que meu adversário escreva um livro. Por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim ataria como coroa. O número dos meus passos lhe mostraria, como príncipe me chegaria a ele.
Se a minha terra clamar contra mim e os seus regos juntamente chorarem, se comi a sua novidade sem dinheiro e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos, por cerveja joio, acabaram-se as palavras de Jó. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Pastor Mateus trouxe o capítulo 30, que Jó descreve o estado miserável que caiu. E no 31, Jó declara a sua integridade nos seus deveres. Então, nós podemos ver aqui que cada vez que Jó, ele confere, assim, sua integridade, primeiro ele conferiu a sua integridade física, a sua caminhada com Deus, a sua forma de adoração, a sua forma de louvor, a sua forma de busca, a sua forma de temer, a sua forma de sacrificar. Primeiro ele descreve aos seus amigos. Seus amigos vai e o repreende. Agora Jó declara a sua integridade nos seus deveres. Tudo que ele fez, aqui ele declara a sua integridade nas suas obras. E ele traz uma comparação dizendo, se eu tivesse feito isso, ou se eu tivesse feito aquilo, todas as maldades que eu tivesse feito, provavelmente Deus me castigaria, provavelmente Deus agiria assim, provavelmente Deus agiria desta maneira. Então ele começa ali a comparar todos os males que ele poderia ter feito, e ele fala no versículo 6, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus da minha sinceridade. Ele tinha certeza que as obras dele, não somente as obras da sua forma de ser servo, temente, que temia o Senhor, que cumpria com os mandamentos do Senhor, que cumpria com a palavra de Deus, ele também tinha certeza e a convicção que se Deus pesasse as obras dele, as obras dele também iam ser manifestas para glorificar o nome do Senhor. Então ele está dizendo aqui que em momento nenhum ele desprezou os servos, em momento nenhum ele desprezou o pobre, em momento nenhum ele desprezou a viúva, em momento nenhum ele agiu fechando a porta para os viajantes, mas pelo contrário, toda a situação de Jó não se achava nada. Nós podemos ver assim que é tão interessante que quando a gente vai no Novo Testamento, a gente vê o jovem rico. E o jovem rico, ele fala para Jesus, o que é necessário eu te servir? O que falta, né? O que eu tenho que fazer mais ainda para te servir? E ele começa a falar ali tudo o que ele fazia, cumprindo-se a lei, tudo o que ele fazia. E ele conta para Jesus, né, cada detalhe. E aí Jesus olha para aquele jovem e fala assim, ainda te falta uma coisa. E aquele jovem fala assim, o que, Senhor? Ele fala, vende tudo o que tens, dá aos pobres e me siga. E a Bíblia diz que aquele jovem, ele tinha muitas riquezas. E ele vira as costas e vai embora triste. Por quê? Porque as riquezas estavam no coração daquele jovem. Mas quando a gente olha a palavra de Deus em relação a Jó, nem as riquezas que Jó tinha estavam no coração dele. A única coisa que tinha no coração de Jó era temer a Deus. A única coisa que tinha no coração de Jó era ser íntegro diante do Senhor. O único propósito que Jó tinha era agradar ao Senhor enquanto ele pisava na face da terra. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem caminhado para agradar ao Senhor? Enquanto você está pisando na face da terra, você tem feito por onde agradar ao Senhor? Você tem temido o nome do Senhor? Você tem feito as obras do Senhor? Ou seja, será que as nossas obras, a cada dia nós estamos diante do Senhor nos preocupando em que as nossas obras sejam aprovadas por Ele? Ou será que se a gente for parar para pensar nas nossas obras, assim como Jó, ele declarou a integridade das suas obras, será que você também pode declarar a integridade das suas obras, olhar para o Senhor e ver que o Senhor está aprovando aquilo que você está fazendo? É uma pergunta. Nesse dia, é necessária essa pergunta. Por quê?
Porque nós precisamos caminhar cada dia como se fosse único, viver cada dia como se fosse único. Quem vive cada dia como se fosse único tem a certeza e a convicção de que depende unicamente do Senhor, de que depende unicamente de Deus para todas as coisas na sua vida. Mas quem não tem esse entendimento, quem não tem esse pensamento, faz planos para o futuro, fica pensando no dinheiro, fica pensando naquilo que vai conquistar, fica pensando em ser rico, fica pensando nas riquezas, fica pensando em ter um nome grande na face da terra. Mas quando nós servimos ao Senhor, quando nós confiamos ao Senhor, nós sabemos de uma coisa: a própria palavra do Senhor já diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas ajuntais tesouros nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem consome. O que significa isso? Isso significa que você pode ser próspero, você pode ser rico, você pode ter muitas riquezas, mas se você não se preocupar que a maior riqueza que existe na face da terra é você ser justo, é você ser reto, é você ser íntegro diante do Senhor. É isso que vai pesar. Naquele grande dia, vai ser isso que vai pesar. Os tesouros que vão ser ajuntados lá no céu não vai ser a prata e o ouro deste mundo. Vai ser aquilo que você conquistou para que você viva ali na glória, no momento que você estiver diante do Senhor, que a tua maior riqueza seja tudo aquilo que você fez para Deus. Então, o que vai pesar vai ser o que você fez para Deus. Compreende isso? Em nome de Jesus, nesse dia, o que tem que pesar mais quando você chegar diante do Todo-Poderoso é aquilo que você fez para Deus. Que tenha maior peso, em nome de Jesus, na tua vida. Que as suas obras sejam excelentes. Que a tua busca seja excelente. Que a sua submissão a Deus e às autoridades seja excelente. Para que você também venha ter um peso de glória eterna. Em nome de Jesus, o que o Senhor quer que tenha na tua vida é um peso de glória eterna, com grandes tesouros, o qual o Senhor contempla, e naquele dia vai ser apresentado ao Senhor, e o nome de Deus vai ser glorificado, e aquilo que nós vamos ouvir do Senhor: vinde, benditos de meu Pai, entrai para o gozo eterno. Olha que coisa linda. Isso que vai valer a pena. Então, em nome de Jesus, continue perseverando. Continue mantendo a tua integridade diante do Senhor. Continue lutando pelo teu bom caráter, porque vai valer a pena cada dia que você perseverar diante do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Aqui é a pastora Maria Paiva, da IAP Sol da Justiça. Tenha um dia de bênção e de vitória em nome de Jesus.